A década de 1960 foi um marco de ruptura cultural no Ocidente. Em meio à Guerra Fria e aos conflitos internos das nações, uma revolução de costumes tomava forma. A chamada Revolução Sexual promovia libertinagem sob o pretexto da liberdade. As estruturas morais cristãs eram desafiadas e os pilares da civilização ocidental, moldados durante séculos pela fé e pela razão, começaram a ser substituídos por ideologias que exaltavam o prazer, o relativismo e a rebelião contra qualquer forma de autoridade transcendente. Simultaneamente, uma nova espiritualidade surgia, a chamada Nova Era, mesclando elementos esotéricos, panteístas e ocultistas, disfarçados de sabedoria ancestral. Essa corrente ganhava espaço, sobretudo nos meios artísticos e intelectuais, sendo disseminada, muitas vezes de forma velada, por ícones da cultura pop. O paganismo, a magia ritual e a idolatria ao ego eram normalizados por artistas que se apresentavam como arautos da liberdade, mas cuja fonte de inspiração frequentemente remetia a doutrinas contrárias à ordem divina. Neste cenário, o rock and roll não era apenas um estilo musical, mas uma ferramenta poderosa de transformação cultural. Muitas bandas tornaram-se verdadeiros porta-vozes de uma cosmovisão anticristã, infiltrando, com uma aparência de rebeldia juvenil, os princípios do hedonismo, do niilismo e do esoterismo. Dentre todas, uma se destacou de maneira singular: os Beatles. Com sua ascensão meteórica, os Beatles não apenas redefiniram os padrões da música popular, mas se tornaram ícones de um novo modo de pensar. A sua estética, suas letras e suas posturas encarnavam o espírito da revolução cultural. Embora muitos vejam neles apenas um fenômeno artístico, há aspectos mais profundos em sua trajetória. Seus discos estampavam rostos e figuras ligadas ao ocultismo, e seu interesse declarado por gurus orientais, práticas esotéricas e nomes como Aleister Crowley, o autoproclamado A Besta do Apocalipse, revelam que havia mais do que entretenimento em suas obras. Foi nesse contexto, no auge do sucesso dos Beatles, que John Lennon declarou, sem medo de errar: "Agora nós somos mais populares do que Jesus." E, de certo modo, ele não estava errado. Mas qual é o preço da popularidade que o mundo dá? Em março de 1966, durante uma entrevista, o músico John Lennon afirmou: "O cristianismo irá acabar. Ele desaparecerá e encolherá. Eu não preciso discutir isso. Eu estou certo e isso ficará provado. Agora nós somos mais populares do que Jesus." Como bem se sabe, suas afirmações repercutiram muitíssimo mal na ocasião. No sudeste dos Estados Unidos, de forte penetração protestante, algumas estações de rádio pararam de tocar música dos Beatles e discos da banda foram publicamente queimados. 14 anos depois, em Nova York, a própria morte de John Lennon seria tragicamente associada a esse episódio. Seu assassino alegou razões religiosas para o injustificável crime e chegou a citar, em uma entrevista posterior, a polêmica frase do cantor britânico. O fato é que, de certo modo, Lennon não estava errado. A afirmação de que o cristianismo desapareceria foi muito pretensiosa, sem dúvida. E no fim, foram os Beatles que não duraram muito tempo. Mas o encolhimento da fé era um drama que já se desenrolava a olhos vistos naquela época. Apenas alguns anos mais tarde, mas na mesma década, um homem que depois viria a tornar-se papa repetiria em essência a mesma profecia: "A igreja diminuirá de tamanho", disse o então jovem sacerdote Joseph Ratzinger. E foi o que aconteceu. A popularidade dos Beatles em relação a Cristo também tem a sua verdade, principalmente se leva em conta que,
Ao contrário dos artistas modernos, que se apresentam em palcos e congregam multidões em torno de si para fazer uma performance, Nosso Senhor ia por um caminho muito diferente, com o que o adjetivo popular não seria o mais apropriado para descrevê-lo. Para demonstrar como não era essa a intenção de Jesus, basta folhear, sem ceticismo e preconceitos materialistas, é claro, as páginas dos Santos Evangelhos. De sua impopularidade e absoluta despretensão nesse sentido, dão testemunho sua vida oculta até os 30 anos. Seu pedido aos que eram agraciados com milagres para que não contassem nada do que viram a ninguém. Sua recusa em voltar atrás quando palavras mais duras desagradavam e faziam muitos irem embora. E, por fim, prova-o de modo máximo a sentença final de sua vida, pronunciada pelo próprio povo da época, que o condenou à morte numa cruz enquanto clamavam por Barrabás. Se era para ser popular aos moldes do mundo, ali o plano de Cristo teria fracassado definitivamente. É claro que, depois de morto, Nosso Senhor ressuscitou e mandou que seus discípulos ensinassem pelo mundo inteiro as coisas que dele haviam aprendido. E aí, sim, o cristianismo se fez popular. Se observarmos, porém, o modo como se disseminou o Evangelho, numa época em que o homem sequer sonhava em inventar a TV e os outros meios de comunicação de que hoje dispomos, essa popularização se revelará aos nossos olhos muito mais admirável do que o fenômeno de qualquer banda moderna de rock and roll, ou seja lá qual for o gênero musical de sua preferência. Santo Tomás de Aquino o expõe de forma brilhante ao defender contra os pagãos o caráter sobrenatural da fé cristã. Os segredos da sabedoria divina, ela mesma, que conhece tudo perfeitamente, dignou-se revelar aos homens, mostrando-lhes a sua presença, a verdade da sua doutrina e inspirando-os com testemunhos condizentes. Ademais, para confirmar as verdades que excedem o conhecimento natural, realizou ações visíveis que superam a capacidade de toda a natureza, como sejam a cura de doenças, ressurreição dos mortos e maravilhosas mudanças nos corpos celestes. Mais maravilhoso ainda é, inspirando as mentes humanas, ter feito que os homens, ignorantes e rudes, enriquecidos pelos dons do Espírito Santo, adquirissem instantaneamente tão elevada sabedoria e eloquência. Depois de termos considerado tais fatos, acrescente-se agora, para a confirmação da eficácia dos mesmos, que uma enorme multidão de homens, não só os rudes como também os sábios, acorreu para a fé cristã. Assim o fizeram, não premidos pela violência das armas, nem pela promessa de prazer, mas também, o que é maravilhoso, sofrendo a perseguição dos tiranos. Além disso, na fé cristã, são expostas as virtudes que excedem todo o intelecto humano. Os prazeres são reprimidos e se ensina o desprezo das coisas do mundo. Ora, terem os espíritos humanos concordado com tudo isto é ainda maior milagre e, claro, efeito da inspiração divina. Essas coisas não aconteceram de improviso ou por acaso, mas por disposição divina. Essa reflexão, de cunho simplesmente racional, que o Dr. Angélico escreveu há quase 800 anos, tem o poder de abrir os olhos aos incrédulos ainda hoje. Poderia ter convencido, quem sabe, o próprio Sr. Lennon.